passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Bom, olá pessoal, vou iniciar aqui a minha apresentação de estágio. Eu sou a Amanda, do curso de Engenharia de Biosistemas aqui na Unesp Tupã, e eu estagiei na Terreos Açúcar Energia Brasil. Eu estagiei na unidade em São José do Rio Preto, mas eu ficava na unidade industrial Cruz Alta, que ficava perto de Olímpia. Bom, para quem não conhece Terreos, ela é uma empresa de origem francesa, onde sua sede principal é localizada próxima a Paris, então fica na França, e lá não é a cana-de-açúcar que eles utilizam para fazer os produtos, é a beterraba açucareira, que tem a foto ali do lado direito, a primeira imagem, essa aqui, e esse aqui é o que eles usam para fazer o açúcar. É diferente aqui do Brasil. Bom, a Terreos Açúcar Energia Brasil, ela é uma das empresas líderes do setor do sucro energético brasileiro e ela conta com mais de 9.000 colaboradores. Ela é a segunda maior produtora mundial de açúcar e também a segunda maior produtora de açúcar do Brasil. Ela está em 4 continentes, na Europa, no Brasil, na África Oriental e na Ásia. Está presente em 15 países com 41 unidades industriais. Além do açúcar, ela também produz etanol e energia elétrica. Aqui no Brasil, a gente tem 7 unidades industriais, que são a Andrade, a Cruz Alta, a São José, a Severina, que atualmente está desativada, a Mandu, a Tanabi e a Usina Vertente, que é 50% da Terreos, 50% do grupo Humus, que lá é 50% com esse grupo, não é totalmente da Terreos. E também existe a Terreos Amido e Adoçantes, onde é o processamento de milho, que é localizado em Palmital. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês entenderem melhor onde elas ficam localizadas. Então, seguindo a numeração, essa é a unidade Tanabi, onde fica em Tanabi, o escritório corporativo em São José do Rio Preto, a usina Vertente, que fica em Guaraci, a Cruz Alta, que é a principal, que fica em Olímpia, a unidade Severina, que está desativada, que fica em Severina, mas ainda tem pessoas trabalhando lá no escritório, a unidade São José, que fica em Colina, a Mandu, em Guaíra, a Andrade, que fica em Pitangueiras, a Terreos Amido e Adoçantes, que fica em Palmital, o escritório corporativo em São Paulo e o CDE do Rio de Janeiro, que é um menorzinho. Eu participei do programa Jovens Talentos na Terreos, que é um programa onde eles têm o objetivo de preparar os universitários para enfrentar os desafios que tem nesse setor, com o objetivo de desenvolver os futuros talentos para a empresa. Então, eles falam que quem entra nesse programa, o objetivo ali é moldar o universitário para trazer para dentro da empresa, com o objetivo de ser efetivado. Então, ali a gente consegue atuar na prática na área de formação, de forma sustentável, com a orientação de supervisores e tendo ainda mais o aprendizado e a experiência dentro da área. Ao longo desse programa, o estagiário ele vai passar pela integração imersiva no negócio, então tem toda uma integração para entender como que é a empresa, como que ela funciona, tem a visita na unidade para ver como que é para quem não vai estar naquele contato, porque como são várias áreas, tem o pessoal que vai ficar no escritório e tem o pessoal que vai estar ali presente na unidade industrial. Então, não é todo mundo que vai estar ali conhecendo a indústria, por exemplo. Então, eles fazem toda essa integração inicial para você conhecer mesmo a empresa em si. Tem uma trilha de desenvolvimento que seria capacitações comportamentais e técnicas, então cursos para você trabalhar a sua comunicação, capacitação com pessoas mesmo da empresa ou pessoas de fora, como se portar, coisas que a gente faz para conhecer a empresa ali dentro. E as técnicas seria, por exemplo, um Power BI, uma coisa básica, um Excel avançado, vai depender muito de qual área você está inserido. E no final desse programa tem um projeto focado na sua área de atuação. Então, o objetivo aqui é você pegar a área que você entrou do estágio, analisar um problema e você propor uma solução para esse problema. Essa solução vai ser o seu projeto, onde a gente apresenta no final do programa de estágio. Nesse programa também tem um apadrinhamento, que uma pessoa da empresa ela é o seu padrinho ou madrinha, onde você consegue tirar dúvidas, perguntar coisas da empresa, ela faz reunião com você, pergunta como que está sendo. E eu participei no programa de estágio de 2 setores, que foi gestão de mudanças e inteligência analítica agroindustriais. Em gestão de mudanças, a minha chefe era a Maureen, ela era especialista em gestão de mudanças, ela era responsável por mim e por uma outra estagiária,
e esse setor ficava dentro de excelência operacional, que era uma área mais voltada ali para a indústria, com a parte de melhoria contínua, qualidade, projetos, enfim. A gestão de mudanças, para quem não sabe, que eu também não conhecia quando eu entrei, então eu não sabia o que era a área, eu conheci lá dentro. Ela está relacionada ao processo de preparar, equipar, apoiar os indivíduos para eles adotarem as mudanças com sucesso. Então, impulsionando os objetivos e alcançando os resultados. Então, o objetivo da gestão de mudança é pegar e atingir as pessoas. Por exemplo, tem um projeto que vai ser implementado novo e ninguém tem conhecimento de nada. A gestão de mudanças tem o objetivo de atuar com a equipe de projetos para estar trazendo para esse público o que é esse projeto, o que vai impactar e sempre estar acompanhando. Tem todo um processo, uma metodologia para seguir para, no final, esse projeto obter sucesso. Então, vai envolver planejar, implementar, monitorar, acompanhar se essas mudanças estão sendo feitas, se está acontecendo da forma que era para ser, se atingiu as pessoas certas, se as pessoas que estão ali como stakeholders, que seriam para mostrar o potencial daquele projeto, se está funcionando, e melhorando a comunicação e engajamento desses colaboradores no projeto. A outra área é a inteligência analítica agroindustrial, que era uma área responsável por transformar dados operacionais das áreas agrícolas e industriais em informações estratégicas. O meu gestor era o Luciano, ele que comandava ali o time, também era um time pequeno, igual gestão de mudanças, e o time dele ficava já dentro de projetos. E esse time, ele vai atuar analisando os indicadores de produtividade, eficiência, perdas e consumo, com o objetivo de apoiar a tomada de decisão e propor as melhorias nos processos. Então, aqui a gente conseguia ver todos os dados de todas as unidades. Então, sensores, pH, como que estava a cana, como que era o ATR, todas as informações a gente conseguia nesse time, porque tem um programa que pega todos os dados desses sensores. Nessa área foram utilizados sistemas como Power BI, Excel, Python, PySystem, que é uma ferramenta própria para pegar esses dados das indústrias, e outras ferramentas de automação e visualização de dados. Em gestão de mudanças, as minhas atividades realizadas foram monitoramento de indicadores, que seria pegar os indicadores que a gente escolheu ali para estar monitorando a área, ver se está fazendo sentido, qual a meta. Então, eu cheguei a analisar qual seria a próxima meta, como que a gente iria alcançar ela, ficar acompanhando toda semana, montando um Power BI para visualizar como que estavam esses dados. O acompanhamento em projetos, então, tinha 5 projetos grandes, que seria o Master, que era um projeto voltado mais para sustentabilidade e meio ambiente, tinha o Seja, que era voltado para segurança, o Berlim, que era voltado mais à manutenção, e o COA, que era a parte de dados agrícolas que estava se tornando ainda novo na empresa. Então, precisava muito de gestão de mudanças para o pessoal entender por que era importante, por que eles estavam monitorando, que era um time totalmente novo, com um grande potencial, que o pessoal ficava com umas TVs enormes, vendo os caminhões chegando, se estava tudo certo com as canas sendo transportadas. Então, era bem importante essa parte. E também tinha os Changers, que era basicamente um projeto voltado para a empresa. Então, a gente pegava pessoas de setores diferentes e treinava elas para elas conseguirem atuar nos projetos delas com a gestão de mudança. Então, a gente treinava elas para atuar com gestão de mudança no projeto delas sozinhas, sem a nossa ajuda. A gente fazia todo um treinamento com eles. Também fiz a padronização dos processos, porque gestão de mudanças, como foi sempre a Maureen, que era sozinha, não tinha uma padronização. Então, eu e a Giovana, que é a estagiária junto comigo, a gente fez toda essa padronização, montou os fluxos, como que seria cada coisa, para onde que ia, qual que seria o processo, porque todo mundo chegava e falava só com a Maureen, seja por WhatsApp, e-mail, não tinha uma coisa certinha para se fazer. A automatização de processos do setor, então, muita coisa era manual. Então, meu trabalho foi basicamente pegar essas coisas que era manual e tentar fazer uma coisa mais automatizada para a Maureen não perder o tempo dela nessas coisas que eram básicas. E, por fim, o projeto do estágio, que foi focado a um fluxo automatizado com o processo de gestão de mudanças, que foi em dupla com a Giovana, onde a gente fez todo esse processo ficar automatizado, desde a pessoa pedir a gestão de mudança, ela entrar em um fluxo onde ela tem que preencher documento, entregar documento, ter uma nota lá, se ela vai passar para o próximo passo, tudo isso eu fiz ser automatizado, com ela recebendo retorno também, para agendar também reunião com a Maureen, e para isso facilitar o processo de gestão de mudanças.
E essa fotinha aqui do meio mostra a gente indo nas unidades para falar com o pessoal, ver opiniões dele. E aqui essas outras 2 fotos são a apresentação de estágio, onde a gente apresentou em um banner e tivemos a ideia de dar um presentinho para quem ia assistir a gente. Já a inteligência analítica, eu fiz a coleta e processamento de dados, então pegava e processava todos os dados. A análise de dados, analisar os dados, porque, por exemplo, para ver se as tecnologias da indústria 4.0 nova estava dando resultado. Então, a gente pegava esses dados, fazia análise deles em Python, montava os gráficos usando estatística para ver se realmente fazia sentido a gente ter aquela tecnologia, seja na caldeira, em outro lugar, ou se era melhor a gente abandonar essa tecnologia e procurar outra tecnologia. A visualização de dados, aqui do lado direito, tem uma imagem que é o PyVision, que é um site que o pessoal, os operadores, todo mundo tem acesso, mas essa tela aqui é pública, ele só consegue criar privada. Por quê? Porque isso aqui é meio que um acompanhamento em relação às tecnologias, por exemplo, aqui dessa tela, de todas as unidades, para quando a pessoa está lá na TV fazendo o monitoramento na indústria, ela consiga ver como que tá essas tecnologias, se estão ligadas, se está desligada, se está em 100%, se está em 80%, para eles conseguirem acompanhar de tudo aqui em tempo real, porque os dados são em tempo real. A automação de processo, então processos que eram feitos manualmente, porque como também era uma área nova, não tinha muita coisa automatizada. O suporte técnico, porque como a gente trabalhava com áreas da indústria, fazendo coisas para elas, porque elas solicitavam coisas para a gente fazer. Eu preciso que tenha uma conta lá, que todo dia faça essa conta. Eu preciso que mostre essa nova variável. A gente ia lá e inseria, então tinha que ter esse suporte para falar: é isso que você quer? Não é. Então como que você quer? Para estar ali conversando com eles, fazendo esse link. E gestão de projetos, que a gente teve que criar projetos para padronizar essas telas, que estavam todas uma bagunça. E também para estar trazendo um jornal que seria divulgando como que estavam as tecnologias, o que tem de novo e etc. Bom, o que tem de correlação com o curso é que é uma empresa que produz o açúcar, né, o etanol, energia, utilizando tecnologia e sendo sustentável. E aqui muitas vezes eu tive que encontrar os problemas e propor umas soluções práticas. Então, soluções que sejam rápidas, práticas, que sejam fáceis de aprender. Isso é muita coisa do curso, de achar um problema e ter uma solução bem prática e rápida, de fácil entendimento, porque as coisas eram muito rápido que acontecia. Ser a ponte entre os projetos para conseguir trazer visões que ambos entendem, porque como o curso ele traz visões de várias áreas, então era muito difícil para quem era formado em uma área só entender o que o outro queria dizer ali. Então, eu ajudei muito nessa parte de mostrar ambas as áreas, como que elas se interligam. Por exemplo, implementação de um novo projeto de tecnologia. Era muito difícil para minha gestora entender sobre tecnologia, que ela não fazia ideia. Então, eu tive que mostrar para ela como que funcionava. Não é assim, tem um tempo, tem que estruturar bonitinho, senão não funciona. Para conseguir explicar, né, que é muito a ver com engenharia de biosistemas, que tem várias áreas, vários contextos que se interligam. Adaptação a diferentes contextos, porque como eu tive 2 áreas diferentes, eu trabalhei com pessoas diferentes, que tinha culturas diferentes, que tinham limitações diferentes. Por exemplo, a minha primeira chefe, ela era toda extrovertida, já o meu segundo chefe, ele era todo na dele. Então foi uma mudança, assim, bem diferente. Dados agrícolas, industriais e ambientais, então trabalhei bastante com esses dados, que também foi trabalhado no curso de engenharia de biosistemas, que a gente pegava dados, né, para ver se estava funcionando com sensores, por exemplo, temperatura e umidade, para ver se a temperatura estava ok, se a umidade estava ok, ou se não, teria que mudar. Automação e otimização, então automatizar os processos, otimizar. A tomada de decisão baseada em dados, que é o que a gente fazia no curso também, pegar os dados, analisar eles, ver se faz sentido e tomar essas decisões baseadas nesses dados, e muita tecnologia, que é o que mais tem na indústria, que é a tecnologia que ajuda muito o pessoal, e a indústria que não tem, basicamente, é passada para trás das que tem.
Em relação à experiência pessoal no desenvolvimento humano, eu compreendi o ambiente corporativo, entendi como funciona a dinâmica de uma grande empresa, os fluxos, as hierarquias, responsabilidades, é um ambiente bem diferente. Eu convivi com diferentes visões, então, como eu passei por algumas áreas, tive várias visões diferentes, várias pessoas que pensam diferentes, foi muito interessante. A adaptação a diferentes setores e contextos, que eu tive que me adaptar nessas referências, nessas diferenças. A resiliência e pressão, porque as coisas elas têm que ser rápidas e pode mudar de uma hora para outra, mas o prazo não vai mudar. Então você tem que estar ali com um cronograma bem estruturado e pensando que pode mudar do nada. Então, a pressão é realmente grande. E a comunicação e colaboração, que eu mudei bastante a minha comunicação e trabalhei com pessoas que eram muito diferentes, que colaborei com um monte de gente diferente, então é muito interessante todo esse pessoal a um só objetivo. Em relação a desenvolvimento técnico, eu tive que buscar cursos e materiais complementares, porque eles têm a trilha de desenvolvimento, mas eu precisava de coisas mais aprofundadas, então eu, por conta própria, tive que aprender Power BI, SharePoint, Power Automate, PySystem e outras ferramentas de análise de gestão. Foi tudo vendo na internet, YouTube, pedindo ajuda para quem dentro da empresa sabia, para conseguir ali fazer o que eu queria fazer com as ferramentas que eu tinha. O raciocínio analítico, então, pegar os dados, analisar eles, transformar eles, ver se dá para tomar uma tomada de decisão. Organização e automação, porque a gente tem que fazer muita padronização, organizar tudo, porque eu peguei áreas que realmente não tinham nada, então a gente teve que começar do zero. A visão sistêmica de enxergar o processo como um todo, porque na faculdade a gente faz as visitas, por exemplo, para as usinas de cana-de-açúcar, mas a gente não entende o complexo que é todo aquele processo. Então, antes de pegar os dados, eu tinha que entender como que funcionava, porque tinha coisas que vinham por exemplo, da caldeira, que eu não fazia nem ideia que existia. Então, foi muito importante essa parte. E eu fui efetivado como assistente de Business Intelligence, ajudando na área de energia. Então, eu ficava ali com o time de energia para ajudar eles na parte de Business Intelligence, dos dados deles, da energia. E atualmente eu não estou mais na Terreos, eu estou aberta a novos desafios diferentes. E é isso, muito obrigada.